A gente consegue perceber isso quando começa a ter muita luta de ideias, em que polos de ideias totalmente antagônicas estão efervescentes no planeta Terra. A tecnologia e a aproximação trazida para nós hoje nos dá a condição de qualquer ser humano pegar um celular e colocar a opinião dele, dizendo eu sou a favor disso, eu sou contra isso, e etc. Isso acirra as questões do ideário, da contradição, para fazer com que a gente possa ter um crescimento no nível de equacionar o equilíbrio nesse ajuste das diferentes ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio, para que, no planeta de regeneração, a gente tenha o bem sobrepondo as visões do mal. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam. Olha que interessante. Não são as entranhas do planeta Terra, mas as entranhas da própria humanidade. O que está dentro de nós é que está pulando para fora. Ah, eu acho que tem que ter aborto. Ah, eu acho que não. Eu acho que é justo ter arma. Eu acho que não. Eu acho que precisa dar valor à família. Eu acho que não. O ser humano precisa começar a desvencilhar da família, desse apego familiar. Olha como que isso está no antagonismo das ideias. E a evolução do corpo celeste se dá por fase. Olha como é que está na Gênesis. Eu achei ótimo isso aqui, até escrevi. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações e etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Porém, que como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o nascimento até o máximo efeito, após a qual há decrescimento até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Olha, o processo: destruição, progresso. Leis naturais que estão aqui. Aí, eu vou pegar aqui, por exemplo, a questão 728. A destruição é uma lei da natureza? Olha a resposta dos espíritos. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que mais chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Olha que interessante. Aí eles continuam. O instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? Opa! Já que você falou que a lei de destruição é uma coisa da natureza, então esse instinto de destruição que a gente tem foi dado como questão providencial? Olha a espiritualidade respondendo, gente. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais elas se servem para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas, sempre, não é senão esse envoltório que é destruído. Esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Questão 728 do Livro dos Espíritos. E aí, às vezes, a gente fica incomodado. Hoje, uma pessoa me procurou, eu estava lendo conteúdo.
uma pessoa do meu trabalho me procurou muito incomodada, chorosa, está fazendo tratamento psiquiátrico, com psicólogo, tomando muitos remédios. E a perturbação dela, eu conheço bem a história dela, a gente conversa muito, ela não tem problemas financeiros, ela não teve problemas familiares complexos, e hoje ela está nessa situação, nessa fase da vida, por não achar dentro dela algumas questões de ajuste provocadas, inclusive, pelo processo natural da vida. Por exemplo, o que a psicologia tem chamado aí de síndrome do ninho vazio. Os pais que passaram a vida inteira dedicando a vida e as energias e o tempo aos filhos, e os filhos saem. E aí fica ali o casal sozinho, a pessoa sozinha, porque às vezes é viúvo ou divorciou. E isso mostrando para ela a necessidade dela ir para o mundo se relacionar. Dentro dos grupos sociais, dentro dos grupos de caridade, dentro dos grupos diversos, para que ela seja, inclusive, testada nas provações de de relacionamento. E aí nós conversamos mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, e eu mostrando para ela essa visão. A necessidade da gente perceber. Deus, Falou aí que não entendeu a é o síndrome do nome ninho da síndrome. vazio. A psicologia chama isso de ninho vazio, síndrome do ninho vazio. O que é isso? É quando os pais criam os filhos e os filhos cresceram e saem de casa para casar, para ir morar no outro local, e os pais que tinham aquele tempo e aquela energia dedicada a esses filhos não dá conta de ocupar a sua vida com outras coisas que senão aquele que ele estava destinando ao filho. Aí vem a depressão, porque ele não se preparou para isso. Quer dizer, as aves que estavam ali no ninho voaram. E agora? Sobrou eu e a esposa? Ou sobrou só eu, porque divorciou, ou está viúvo? O que eu vou fazer desse tempo agora? Normalmente já mais idoso, já pede aposentar ou aposentado, não se preparou para essa fase. E aí vem a questão da ocupação do tempo com os talentos, né? Nós poderíamos falar aqui da parábola dos talentos, mas o tempo não nos permite. Em outros momentos a gente falará disso. Já falamos na casa algumas vezes e falaremos de novo. E aí, gente, ainda na Gênese, eu gosto muito dessa questão desse parágrafo que eu vou ler, para que a gente faça uma reflexão. A matéria orgânica não poderia escapar às influências. Como é um capítulo que tem uma questão anterior, quais influências? As influências das próprias movimentações do planeta, do clima, da temperatura, do pouco ou muito alimento, das questões de tecnologia. Então, a matéria orgânica tem essas influências. Se eu passo protetor solar, a tendência é eu proteger mais a pele, mas eu fico com pouca vitamina D. Aí eu tenho que fazer complemento de vitamina D. Olha como é que as coisas se amarram. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades, que atacam de modo geral as plantas, os animais, os homens, enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por força da necessidade. Ou seja, vá para o mundo a procurar meios de os combater e a descobrir leis na natureza. Por que nós evoluímos, por exemplo, no planeta? No início do século passado, eles falavam que a gente poderia não ter alimento para alimentar se a gente continuasse crescendo na velocidade que o planeta cresceu em termos de quantidade de habitantes. O que aconteceu? A ciência, nós tivemos que ir desenvolver a ciência necessidade. Meu pai mora na roça. Ele plantava de
de catraca, milho. Esperava o tempo para plantar catraca. Vai chover em outubro, novembro. Esperava a folhinha mariana, virava a folhinha, está na época de plantar. Venha com a catraca. Um cavalo puxando o risco, né? Para fazer o que a gente chama lá de vala, para colocar o milho. Depois ele vinha com a catraca. Isso ele fez até 40 anos atrás, quando eu ainda, inclusive, morava na roça com ele. Agora você pega aquele hectare e o quê? As máquinas desenvolveram que dão uma produção 10, 20, 30, sei lá quantas vezes mais naquele mesmo hectare de terra. Então, a necessidade faz com que a gente busque essa evolução. Newton, Mas o que é interessante? Oi, pois não. o Wilson colocou aqui, né, dentro do que você falou, que de modo geral é um ciclo em todos os sentidos. Ficou meio vago assim, né? Você Não, pode. peraí, cortou, não te ouvi, Soares. Ele De modo colocou assim, geral, de modo geral, é um ciclo em todos os sentidos. Ok? mas é isso mesmo. É uma fase inicia assim que a outra termina. É processo natural. Toda a natureza mostra isso para nós. Você pega uma mudinha de alface, planta ela. Ela cresce, nós absorvemos, fazemos o alimento dela, ela vira adubo e aí vai. Fase. A flor, vem o broto. Nós, encarna, desencarna, volta para o mundo espiritual, etc. A mesma coisa, é cíclico isso, né? A ciência já mostra isso assim com muita tranquilidade. Mas olha que interessante que está na Gênese. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sobre influência que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. Então, nessa inter-relação matéria-espírito, um com o outro reagindo, de maneira que fique resguardado e respeitado o livre-arbítrio. O que eu faço com as pernas que me foram dadas? Eu posso usá-las, por exemplo, para agredir alguém, deslocar até um local e agredir. Eu posso usá-las para fazer a campanha do quilo, campanha solidária. Então, aí está o meu espírito agindo no meu corpo, usando as minhas pernas para fazer o bem ou o mal. É livre-arbítrio. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, exemplo, pandemia, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita. Olha aqui, está lá na Gênese. Nem resultado de um capricho. Tem a sua causa nas leis da natureza. Quais? Destruição e progresso, que eu acabei de falar agora várias vezes. E um grande detalhe, as transformações nossas, a grande maioria delas, para um planeta de prova e expiação, se dão através das crises. Não muito pela nossa vontade evolutiva de fazer as coisas melhorarem, por causa da nossa imperfeição ainda. Então, a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. A cada transformação é assinalada por uma crise que é para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas progresso moral. Gente, eu teria mais 1 milhão de coisas para falar, mas eu vou pegar aqui pelo menos mais 2 coisas. Eu tenho mais 8 minutos, pela aqui até as 22h10. Que a gente precisa deixar aqui pontuado. Eu vou pegar uma questão do Evangelho do Espiritismo e também da Gênese aqui, para a gente entender
uma questão trazida aqui por Mateus, no capítulo 24, versículo 16, chamado Para os Montes. Isso está lá no Caminho, Verdade e Vida. Para os Montes é o tipo do ensinamento 140. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Mateus 24, 16. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque o termo Judéia devemos tomar como a região espiritual de quantos, pelas inspirações íntimas, se aproximam do mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros desse gênero, esse momento de transição. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Gente, observem para vocês verem como que temos os incêndios de relações no planeta em alguns recantos e ao todo que envolve nós todos. Por exemplo, a Síria, lá já está um tempinho em guerra. Você pega alguns países da África, disputa de poder. Você pega na América do Sul algumas questões atinentes a posições pragmáticas de vontades e passando por dificuldades de gestão e outras coisas mais. Aí você pega isso e fala, não, isso é local, beleza. Mas isso tudo interferindo nessa grande questão de disputa de poder e ajuste de forças no planeta, em que, por exemplo, uma nação não pode evoluir demais numa questão armamentista para colocar as outras como alguém que vai ser submisso. Então, até isso caminha nos polos. Ah, não, aqui cresceu muito, aqui tem uma outra força, aqui cresce. Mas em algum momento se unem questões de clima, questões de comida, questão de utilização do planeta, questão de. E aí vai algumas coisas que nos unem. Tanto é que você pega na ONU, tem várias comissões de vários assuntos, os que são gerais. E é isso que está trazendo para nós aqui, no ensinamento aqui do Franciscano Xavier, através desse livro Caminho, Verdade e Vida, que eu estou lendo. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. Olha, a Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. Porque aqueles reencarnados que vieram dessas faixas do umbral, em sendo colocado em provações muito difíceis, estão reagindo de maneira não muito felizes. Não estão suportando as provações. E aí caem nessa questão de sangue e lágrimas trazidas aqui, já prevista dentro da questão nossa de evolução. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia. Ó, sai da Judéia e vai para onde? Vai para os montes. É chegado o instante de se retirar os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Opa, preciso evoluir moral e intelectualmente para continuar habitando esse planeta que agora o bem vai prevalecer. E se eu sou alguém dado ainda ao mal, não fico nesse planeta. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na Terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível, na paz e na esperança,
convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, aqueles que estão trazendo ainda consigo muito mal e perturbando o meio aqui, portadores de destroços e de lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Ou seja, esses virão, os que se adequar continuarão, porque há uma nova era no planeta Terra em que teremos uma convivência harmoniosa, que não teremos mais conflitos de coisas muito pequenas, já num nível mais evoluído. Então, é isso que a gente queria trazer para hoje, finalizando com essa mensagem aqui, ó, 10 mandamentos de amar a nós mesmos. Porque nos amando, isso não é egoísmo, a gente propaga o amor para com os demais. E onde que está isso? Está no livro Paz e Renovação, do Chico Xavier, psicografado por ele. Os 10 mandamentos, 10 maneiras. 1. Disciplina os próprios impulsos. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Se eu estou falando para o outro, que você faça. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Evitar as conversações inúteis. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com bem. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Repetir as lições edificantes tantas vezes quanto se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos ilumine. Peço desculpa por alguma colocação trazida de maneira, porque é muito conteúdo, trazida de maneira mais rápida, e de forma que a gente, em algum outro momento, possamos continuar, se Deus quiser, presencialmente lá na casa, a falar desse assunto que é tão intrigante e tão bom de conhecermos nesse momento. Que Deus nos abençoe, gratidão pela oportunidade. Soares, está contigo. Neilton, muito obrigado, viu, por estar conosco essa noite, trazer aí o esclarecimento, né, desse tema, essa transformação planetária, essa transformação de todos nós, né, que é muito importante e cada vez mais nós estamos aí, como você mesmo falou, evoluindo, né, evoluindo, se Deus quiser, para atingirmos o objetivo. Muito obrigado, Neilton, até a próxima aí, tá? Pessoal, eu vou deixar um link aqui no chat, um link do Festival de Pizza de Miramês, né, que todo ano é feito esse festival, né, para arrecadação aí de verbas para as obras da casa. Eu vou deixar aí para vocês depois dar uma linkada aí, tá? E enquanto isso, eu vou chamar o Sr. Mendes, viu, Sr. Mendes? Se eu trazer aí a musiquinha para nós, para o encerramento, para harmonizar aí, tá bom? Ok, perfeito. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala.
quanta luz, quanta luz. Muito obrigado, Wilson Mendes. Ô, Todos tenham uma Neilton, boa noite. boa noite. Ô, Neilton, muito obrigado, viu? Deus abençoe aí. Pessoal, uma boa noite a todos, né? Que Deus abençoe a noite de cada um aí, né? Tenha um bom sono e um bom final de semana aí, uma boa semana, tá ok? Até a próxima, viu? Até quarta-feira aí. Um abraço a todos. Se Deus quiser. Uma boa noite a todos, fiquem